Vamos mergulhar numa das histórias mais, fundamentais sobre isso mesmo, liderança e a criação de leis. A história de Moisés e as 10 regras é, no fundo, uma narrativa sobre como encontrar um norte quando tudo parece perdido. Imaginem só a cena. O sol a pique no meio do deserto e milhares de pessoas, os israelitas, em movimento. À frente deles, o seu líder, Moisés. Eles saíram do Egito e já viajam há imenso tempo, à procura de um novo lar. É uma jornada cheia de esperança, claro, mas também de uma incerteza que deve ter sido esmagadora. Só que essa liberdade acabada de conquistar trouxe um desafio completamente novo. Pensem bem, no Egito, a vida deles era controlada por outros. Agora, ali, livres no meio do deserto, eles não tinham regras em comum, não tinham um código que os guiasse, e a pergunta que ficava no ar era gigante. Como é que uma comunidade sobrevive, ou melhor, prospera, sem uma base de valores? Como? E é aqui que a busca por respostas muda de direção. Literalmente. Em vez de procurar nas planícies, Moisés olha para cima. Vira-se para a montanha, na esperança de encontrar lá a orientação que, cá embaixo, simplesmente não existia. E que subida! Era uma verdadeira prova de fogo. O caminho, dizem-nos, era super íngreme, difícil. O vento devia chicotear-lhe o manto, mas a determinação dele, essa era inabalável. Cada passo para cima, em direção ao cume, onde o céu e a pedra se tocam, era mais um passo na busca por uma ligação com algo maior. Mas, à medida que ele se aproxima do topo, o que o espera não é a paz e o silêncio que se podia imaginar. Não. É algo muito, mas muito mais poderoso e avassalador. Olhem bem para esta cena. Lá no pico, a montanha está completamente coberta por uma nuvem espessa, escura. Ouvem-se trovões a ecoar, relâmpagos a rasgar a névoa. Claramente, isto não era uma tempestade qualquer. Era a manifestação de uma presença divina. Um momento de, uau, de temor e admiração ao mesmo tempo. E o texto resume isto na perfeição. Assustador e sagrado. Não era um lugar qualquer, pois não? Essa mistura de medo e santidade mostra bem a importância do que estava para acontecer ali. Era de facto o ponto de encontro entre o mundo mortal e o divino. Mas, sabem, do meio daquele caos todo, daquela tempestade, começa a surgir a clareza. A fúria da natureza vai dando lugar à calma, de revelação. A resposta estava quase a chegar. E é então que acontece. Do coração daquela nuvem ouve-se uma voz, mas não uma voz de fúria. Pelo contrário, o texto diz que era uma voz profunda e calma. Este é o ponto de viragem de toda a história. O momento em que a orientação finalmente é dada. E aqui chegamos ao ponto central de tudo. A voz oferece os 10 mandamentos, mas a grande revelação não são as regras em si, é o propósito delas. Reparem, não são apresentadas como um monte de proibições. Não, são regras especiais dadas para ajudar o povo a viver feliz e em paz. Basicamente, um projeto para uma sociedade em harmonia. E os princípios que nasceram ali, ecoaram durante séculos e influenciaram imensos sistemas de leis que conhecemos hoje. Ok, com estas regras em mãos, a revelação vai agora transformar-se em lei. E acreditem, a descida da montanha é tão importante quanto foi a subida. Então Moisés desce da montanha e levanta as tábuas de pedra para que toda a gente as possa ver. A declaração dele é simples, mas cheia de poder. Ao dizer isto, ele está a ligar estas novas regras diretamente a uma autoridade divina, superior. É sem dúvida o momento em que a sua comunidade é fundada. E pronto, a busca por um propósito termina aqui. Aquela comunidade tem finalmente um código que é de todos. Eles aprenderam as 10 regras não só por uma questão de obediência, mas para um objetivo muito maior: viver em harmonia. Encontraram por fim o seu alicerce. E esta história tão antiga deixa-nos a pensar nos dias de hoje, não é? Porque no fundo, seja uma nação inteira, uma empresa ou até a nossa própria família, toda a comunidade precisa de princípios partilhados. E isso leva-nos à grande questão: que regras são mesmo essenciais para que qualquer comunidade, hoje em dia, não se limite a sobreviver?